Você já reparou como o holofote mais brilhante pode lançar a sombra mais escura? Ao longo da história moderna, o magnetismo da fama atraiu milhões de admiradores. Mas, nos casos mais raros e assustadores, a adoração se transforma em algo muito mais perigoso. Então acomode-se, mantenha o respeito e junte-se a mim em uma jornada cronológica do crepúsculo da Beatlemania em 1980 até uma noite de partir o coração em 2016. Estas são as vidas de John Lennon, Rebecca Schaeffer, Selena Quintanilla, Dimebag, Darrell Abbott e Christina Grimmie, 5 talentos luminosos extintos por seus próprios fãs. Número 1. John Lennon, Nova York, 1980. Em uma noite fresca de dezembro, John Lennon e Yoko Ono saíram de uma limusine e se dirigiram para a entrada arqueada do The Dakota. Eram 10h50 da noite, e Lennon, recém-saído de uma sessão de gravação, carregava uma cassete de música nova no bolso do casaco. Mais cedo naquela mesma tarde, ele havia autografado uma cópia de Double Fantasy para um estranho de fala mansa chamado Mark David Chapman. O encontro foi cordial, até casual. Uma foto mostra Chapman olhando para o Beatle com algo que parece ser admiração. 6 horas depois, a admiração se transformou em violência. Chapman emergiu das sombras, levantou um revólver calibre 38 e disparou 5 tiros. 4 acertaram o alvo. Lennon cambaleou, sussurrando: "Fui baleado", antes de cair no saguão. Ele foi declarado morto no Hospital Roosevelt, minutos após 11 horas da noite, com 40 anos de idade. Chapman não fugiu. Em vez disso, ele abriu o apanhador no campo de centeio e esperou pela polícia. Dentro do livro, ele havia escrito: "Esta é a minha declaração." Os investigadores descobriram mais tarde que o ex-superfã dos Beatles ficou furioso com a declaração de Lennon em 1966 de que a banda era mais popular que Jesus. E tinha se tornado obcecado com a ideia de apagar um falso. O assassinato causou ondas de choque na música, política e cultura pop. Vigílias à luz de velas encheram o Central Park. Líderes mundiais condenaram o ataque. Milhões questionaram como o ressentimento de um único fã poderia silenciar uma voz global pela paz. Chapman permanece encarcerado, repetidamente negado a liberdade condicional, enquanto Strawberry Fields, em Nova York, e uma estátua de bronze em Liverpool mantém viva a herança de Lennon. Número 2. Rebecca Schaeffer, Los Angeles, 1989. A atriz em ascensão rápida Rebecca Schaeffer personificava a garota da porta ao lado do final dos anos 80. Após trabalhos de modelo no Japão e um papel de destaque na sitcom da CBS My Sister Sam, ela parecia destinada ao estrelato cinematográfico. Entre seus espectadores estava Robert John Bardo, um jovem instável em Tucson que já havia se fixado em várias celebridades femininas. Bardo escreveu dezenas de cartas para Rebecca, uma das quais recebeu um cartão postal educado em resposta. Ele interpretou erroneamente essa cortesia como um vínculo pessoal. Quando Rebecca apareceu em uma comédia sombria, com uma breve cena no quarto, Bardo se sentiu traído. Em uma época antes de leis de privacidade rigorosas, ele pagou $250 a um investigador particular para obter o endereço residencial dela nos registros do DMV da Califórnia. Armado com um revólver calibre 357, ele voou para Los Angeles em 18 de julho de 1989. Bardo tocou a campainha da frente às 8h30 da manhã e mostrou o cartão postal como prova de sua amizade. Rebecca conversou gentilmente, mas pediu que ele não voltasse. 2 horas depois, ele voltou e apertou o interfone uma segunda vez. Quando ela abriu a porta, Bardo sacou sua arma e disparou um único tiro em seu peito. "Por quê?" Ela ofegou antes de cair. Os médicos do Cedars-Sinai não conseguiram reanimá-la. Ela tinha 21 anos. A dor pública explodiu, mas também a ação. A Califórnia promulgou o primeiro estatuto anti-stalking do país, e em 1994, o Congresso aprovou a Lei de Proteção de Privacidade do Motorista, protegendo os dados do DMV de estranhos. O Departamento de Polícia de Los Angeles formou uma unidade de gestão de ameaças que ainda protege figuras públicas hoje. A carreira de Rebecca durou apenas 3 anos, mas as proteções legais originadas de sua morte continuam a proteger inúmeras outras pessoas.
Selena Quintanilla, Corpus Christi, 1995. Para milhões nos anos 1990, Selena Quintanilla Pérez representava a própria possibilidade. Uma superestrela bilíngue que dominou as paradas de Tejano, desenhou sua própria linha de moda e preparou um álbum inovador em inglês. Sua seguidora mais devota, Yolanda Saldivar, inicialmente parecia inofensiva. Uma enfermeira de meia-idade que fundou o fã-clube oficial e mais tarde gerenciou as boutiques de Selena. A diligência de Yolanda lhe rendeu passes para os bastidores, jantares em família e confiança íntima. Por trás do sorriso agradável, no entanto, as finanças estavam se desmoronando. Auditorias descobriram mais de $30 mil desaparecidos das cotas de associação e vendas da boutique. Abraham Quintanilla confrontou Saldivar no dia 9 de março de 1995, demitindo-a. Selena, sempre compassiva, concordou em se encontrar com Yolanda semanas depois em um Days Inn para recuperar documentos fiscais vitais. Na manhã de 31 de março, as tensões aumentaram. Quando Selena se virou para sair do quarto, Saldivar sacou um revólver calibre 38 e disparou uma vez. A bala cortou uma artéria perto do ombro de Selena. Sangrando muito, a cantora de 23 anos correu quase 120 metros até o saguão, nomeando seu agressor antes de desmaiar. Os cirurgiões lutaram por quase 1 hora, mas ela foi declarada morta às 1h05 da tarde. Os âncoras de notícias compararam o choque ao assassinato de Lennon. Mais de 60 mil fãs passaram por seu caixão em um único dia, e o presidente Clinton emitiu uma declaração em inglês e espanhol. Yolanda se rendeu após um impasse de 9 horas, e agora cumpre prisão perpétua. O álbum póstumo de Selena, Dreaming of You, estreou em primeiro lugar na Billboard 200, uma primeira vez para qualquer artista latino. Enquanto o filme biográfico de 1997, Selena, apresentou sua história a um público global. Seu legado brilhante continua a inspirar jovens músicos e a alertar equipes de gestão sobre os perigos do acesso irrestrito. Número 4. Dimebag, Darrell Abbott, Columbus, 2004. O virtuoso da guitarra de heavy metal Darrell Dimebag Abbott alcançou a fama com o Pantera. Depois lançou o Damage Plan ao lado de seu irmão, Vinnie Paul, no dia 8 de dezembro de 2004, curiosamente a mesma data da morte de Lennon 24 anos antes. O Damage Plan começou seu show no Alrosa Villa Nightclub em Columbus, Ohio. Momentos após a música de abertura, o ex-fuzileiro naval de 25 anos, Nathan Gale, pulou a barreira do palco, gritando acusações de que o Pantera havia roubado suas letras. Gale disparou uma pistola semiautomática a queima-roupa, atingindo Dimebag várias vezes na cabeça antes de virar a arma contra a equipe de segurança e membros do público. Em apenas 3 minutos, 5 pessoas estavam mortas, incluindo o guitarrista, um segurança, um funcionário do clube e um fã que tentou ajudar. O policial James Niggemeyer chegou ao palco por uma porta dos bastidores e neutralizou o atirador com um único disparo de espingarda, encerrando o ataque. Investigadores revelaram mais tarde que Gale havia exibido delírios paranoicos e falado obsessivamente sobre Pantera meses antes. A comunidade do metal lamentou com shows beneficentes e álbuns de tributo. Guitarristas de Ozzy Osbourne a Zakk Wylde citaram a influência de Dimebag. Seus riffs não convencionais e presença de palco exuberante tornaram-se lendários. Enquanto isso, o Alrosa Villa reforçou a segurança e promotores de shows em todo o país reavaliaram os protocolos de emergência. Hoje, 8 de dezembro, é lembrado não apenas pela queda de um Beatle, mas também pela perda devastadora de um dos inovadores mais queridos do metal. Número 5. Christina Grimmie, Orlando, 2016. Quando Christina Grimmie carregou sua primeira música cover do quarto no YouTube aos 15 anos, ela encantou milhões com vocais puros e um calor de gamer da vizinhança. Até 2014, ela havia ficado em terceiro lugar no The Voice, acumulado milhões de seguidores e iniciado uma turnê nacional. Sua abertura com os fãs era genuína e tragicamente vulnerável. Kevin James Loibl, um trabalhador de varejo de 27 anos de São Petersburgo, Flórida,
Fixação parasocial intensa, dizendo aos colegas de trabalho que ele e Christina estavam secretamente conectados. Em junho de 2016, ele passou por cirurgia LASIK, tratamento dentário e capilar para ficar bem para ela. Depois, viajou para Orlando armado com 2 pistolas, carregadores extras e uma faca de caça. No dia 10 de junho, após um concerto no Plaza Live, Christina cumprimentou os fãs ao lado de uma mesa de mercadorias. Testemunhas lembram-se dela abrindo os braços para oferecer um abraço a Loibl. Em vez disso, ele sacou uma pistola Glock e disparou 3 vezes. O irmão de Christina, Marcus, derrubou o agressor, mas Loibl se libertou, recuou contra uma parede e fatalmente virou a arma contra si mesmo. Grimmie foi levada às pressas para o Centro Médico Regional de Orlando, onde morreu menos de 1 hora depois, aos 22 anos. Seu assassinato apenas uma noite antes da tragédia na Pulse Nightclub gerou debate sobre a segurança em locais de eventos e o acesso a armas de fogo. Grandes arenas adicionaram detectores de metal e verificações de bolsas. A Billboard publicou uma carta aberta aos legisladores pedindo verificações universais de antecedentes. A Fundação Christina Grimmie agora apoia famílias afetadas pela violência armada e pelo câncer de mama, honrando sua generosidade. Adam Levine cobriu os custos do funeral. Selena Gomez chorou no palco. Fãs em todo o mundo acenderam velas sob a hashtag #SheTeamGrimmie. O EP póstumo de Christina, Side B, e o álbum All Is Vanity preservaram a voz que primeiro ecoou através de uma webcam, lembrando-nos por que ela convidava aqueles abraços em primeiro lugar. Número 6. Teresa Saldana. A atriz Teresa Saldana foi atacada fora de sua casa em West Hollywood por um vagabundo escocês, Arthur Richard Jackson, que conseguiu seu endereço fingindo ser assistente de uma equipe de filmagem. Jackson a esfaqueou 10 vezes com uma faca de caça. Um motorista de entrega que passava o derrubou, salvando sua vida. Saldana passou 4 meses no hospital e mais tarde fundou a Victims for Victims, fazendo lobby pelas leis anti-perseguição que protegeram futuras estrelas. Número 7. George Harrison, ex-Beatle. George Harrison e sua esposa Olivia acordaram antes do amanhecer em 30 de dezembro de 1999 e encontraram Michael Abram, um fã de 33 anos que acreditava que os Beatles eram bruxos, dentro de sua mansão Friar Park. Abram esfaqueou Harrison várias vezes, perfurando um pulmão antes de Olivia subjugá-lo com um atiçador de lareira. Harrison se recuperou. Abram foi internado em um hospital de segurança. O ataque levou muitos músicos consagrados a melhorar a segurança residencial. Número 8. Joss Stone. Vizinhos em Devon ficaram desconfiados quando um Fiat Punto batido passou pela casa de campo da cantora Joss Stone. Dentro estavam Kevin Liverpool e Junior Bradshaw, 2 homens carregando espadas, martelos e uma nota detalhando planos para roubar, decapitar e jogar a vencedora do Grammy em um rio. A polícia os interceptou a 1 milha do portão de Stone. Ambos foram posteriormente condenados por conspiração para assassinato e sentenciados à prisão perpétua e 18 anos, respectivamente. Empresas de segurança britânicas agora citam o caso ao aconselhar artistas em residências rurais.